Ponta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Olá, ouvintes do Ponta Talks, aqui é a Rafaela, mais uma vez com vocês, no programa mensal do dia 5. E o tema dessa vez é sobre uma categoria que eu ainda não conversei com vocês. Na realidade, eu não sou tão, expert no assunto, tanto que eu trouxe neste programa uma convidada que vai saber falar muito mais sobre com vocês. Mas antes de eu apresentá-la e antes de eu falar sobre o tema, fiquem aí com o quadro de recados. Quadro de recados. Eu vou começar o quadro de recados dessa vez agradecendo as participantes do último programa, a Débora, a Thalita e a Maria Clara, que elas gostaram muito do resultado do programa e é óbvio que o programa não teria dado tão certo se não fosse elas aí enviando os comentários delas sobre a comissão Hamilton. Então, muito obrigada, meninas. Foi muito bom e acrescentou muito ao programa tudo que vocês disseram. E é claro, eu também agradeço aos ouvintes aí que gostaram bastante, me deram um retorno. Na realidade, eu acho que foi um dos programas que eu mais tive divulgação em redes sociais. Não sei em relação a retorno de ouvintes, mas em termos de divulgação nas redes, foi um dos programas que eu mais tive, divulgação, RTs, comentários e tudo mais. Então, muito obrigado, vocês fazem a diferença. E já puxando esse gancho, vale lembrar que a gente tem aquela corrente do bem aqui, que eu e o Ivan a gente faz. Se vocês não podem ajudar a gente financeiramente, tem a opção de ajudar de forma mais simples, que é divulgando para o seu amigo, para o seu conhecido que gosta de automobilismo, que talvez vai gostar desse podcast também. Seria muito legal você convidar ele a escutar aqui com a gente, a entrar nessa rede aí de Ponta Talks. E é claro, se você pode ajudar financeiramente, é muito fácil. É só você ter o PicPay lá, procurar GDF1 Ponta Talks. Vou repetir, GDF1 Ponta Talks. E vocês podem aí ajudar a gente com o valor simbólico que vocês quiserem por mês. Vocês vão receber os programas antes de todo mundo. A gente tem um grupinho no Telegram que vocês vão acabar tendo isso em primeira mão. Então, quem puder ajudar dessa maneira está aí convidado pelo PicPay. Mas então vamos agora para o que interessa, que é o programa, que está muito bom. Bem, eu já tô aqui com a minha convidada e, como eu disse, ela é expert no assunto, é jornalista, escreve muito sobre automobilismo de modo geral, sobre várias categorias, mas principalmente aqui a Fórmula E. E ela também tá aí se arriscando um pouquinho aí, começou a se arriscar no universo podcast também. É a Sônia. Sônia, seja bem-vinda aqui ao Ponta Talks. Muito obrigada pelo convite, Rafa. Eu tô muito feliz de estar aqui no Ponta Talks, pra mim é uma honra. Eu admiro muito o trabalho de vocês e eu tô muito feliz de poder fazer parte aqui desse programa tão especial. Ai, que legal. O tema basicamente é a questão de aceitação da Fórmula E entre os fãs de automobilismo, né? Mas antes disso, eu vou pedir aqui pra Sônia explicar um pouquinho, pra quem é leigo, sobre como a Fórmula E funciona, porque talvez você caiu aqui nesse programa e não tem nem ideia o que é a Fórmula E. Então, Sônia, explica pra gente um pouquinho sobre o campeonato, como é a categoria, o que é importante as pessoas saberem. A Fórmula E, na verdade, ela nasceu com o propósito de passar uma mensagem de algo mais sustentável, né? A gente sabe que a questão dos automóveis emitindo muito carbono, muito CO2, prejudica muito o meio ambiente e o planeta, né? E a ideia era fazer uma competição de automobilismo que fosse limpa, né? Que a gente não usasse tantos poluentes. E a ideia da Fórmula E também é se aproximar da realidade das pessoas, né? Então, primeiro que a corrida funciona em pistas de rua, né? Então são pistas no meio de cidades grandes como Nova York, Londres. E a ideia também é trazer o mais próximo possível de um carro comum. Então o pneu não é que nem, por exemplo, numa Fórmula 1, onde você tem diversos compostos de pneu. É sempre o mesmo pneu durante a corrida e por ser uma categoria elétrica, os carros funcionam com baterias. Agora na Europa tem muitas leis em relação a isso.
esse uso consciente de carros, né? Algumas cidades têm umas propostas de até 2030 as principais metrópoles já estarem funcionando somente com carros elétricos. Então veio com essa proposta, né? O fundador da Fórmula E, o Alejandro Agag, ele veio com essa ideia da Fórmula E em 2011, começou a conversar com o Jean Todt sobre a ideia de ter a Fórmula E lá em 2011, mas a Fórmula E só foi realmente sair do papel e virar um campeonato a partir de 2014, né? Ele foi atrás de patrocinadores, de montadoras que queriam fazer parte desse projeto da Fórmula E. E aí, desde então, a Fórmula E ela foi passando por diversas mudanças ao longo das temporadas. No começo, os pilotos tinham que trocar de carro porque a bateria não aguentava tanto tempo. Hoje você já tem uma bateria que consegue aguentar quase 1 hora de corrida. Então tá tendo um avanço muito rápido se levar em conta que a categoria existe faz apenas 7 anos, né? Nossa, eu pedi um resumo e ela já entrou em toda a história da categoria, eu veio. Descobri coisa aqui com você agora, Sônia. Eu quis trazer, né, um pouco assim do geral, porque tem aquelas coisas mais técnicas, né, de como funcionam os carros ou como funciona a própria competição. No caso da Fórmula E, eles são 24 pilotos na pista, né, 2 em cada equipe, e o funcionamento eu vou tentar explicar um pouco, porque pode ficar um pouco confuso na explicação, né? Sempre melhor quando você assiste. Mas para fazer a classificação, eles sempre separam o funcionamento para corrida, né? Geralmente na sexta tem um shakedown, que geralmente os carros vão para a pista por 10 minutos para testar algumas coisas, ver se tá tudo bem. No sábado, eles fazem a classificação divididas em grupos de 6 pilotos, né? Então eles organizam essa entrada de 6 grupos de acordo com a posição do campeonato. Então, entre os primeiros 6 do campeonato fazem os seus tempos, depois outros 6 e assim por diante, né? São 4 grupos de 6 pilotos, até que os 6 melhores tempos vão para Super Pole, onde eles vão competir para ver quem que vai ser o pole position na corrida, né? Isso gera isso que causa muita imprevisibilidade na Fórmula E, porque geralmente os grupos que entram primeiro, a pista tá mais fria. Então, geralmente, quem tá pior no campeonato acaba largando em posições melhores. Isso não acontece em toda a corrida, porque tem variante de pista molhada, de como tá a condição dos carros, mas é isso que causa tanto essa imprevisibilidade da Fórmula E, essa variante onde a gente tem diversos campeões e as pontuações bem próximas. É muito legal, né? Porque daí você falando agora pra mim, também mostra que não só a questão do carro ser elétrico e tudo mais, isso acaba distanciando, assim, da questão do automobilismo em si, das outras categorias, mas a gente vê que o formato também é um formato diferente. Então, eu acho que chega a ser até atrativo. Como você falou, aqui eu entendi bem o que você colocou, mas é muito legal as pessoas pararem para assistir e conhecer, entender vendo, né? E é muito legal também eu falar disso, porque eu sou, de certa forma, novata com a Fórmula E, né? A Fórmula E, eu sei da existência da Fórmula E desde 2017, 2018. Em 2018 eu cheguei a ver uma corrida, mas nunca parei muito para acompanhar. No ano passado que eu assisti algumas corridas e eu me interessei pela forma em como funcionava, ainda não entendia muito bem, mas eu corri atrás de entender, comecei a acompanhar e eu botei um foco na minha cabeça de que esse ano eu ia acompanhar tudo. E eu simplesmente me apaixonei pela categoria de um jeito tão forte que é bizarro de descrever assim como cresceu em mim a Fórmula E. E esse formato eu acho ótimo, tem gente que reclama um pouco, fala que é meio artificial, não sei o quê. Só que eu acho que a gente tem tantos campeonatos de automobilismo, cada um funcionando da sua forma. Eu acho que é uma proposta legal, é uma ideia diferente e tá, assim como toda a Fórmula 1 de todas as categorias passam por mudanças, a Fórmula E também tá passando por mudanças, né? É um regulamento que tá em constante mudança, é um campeonato também muito novo. Então a gente ainda vai ter muita coisa pela frente dentro da Fórmula E. Você gostou tão rápido e tão intensamente que eu te chamei aqui pra conversar sobre, né? Eu pensei, quero falar da Fórmula E, quem que eu vou chamar? Eu pensei, a Sônia. Porque você tá tão constantemente falando sobre, nas suas redes, até nos nossos grupos que a gente tem em comum de WhatsApp, que eu falei, cara, vou chamar a Sônia porque eu sei que ela vai conseguir passar muito a ideia do que é a categoria.
E também essa ideia do fã novo, né? Eu ainda tô aprendendo muita coisa, né? Inclusive, vou mandar aqui um beijo pra Cíntia, que é a nossa garota elétrica. Garota elétrica! Que me trouxe pra esse mundo. E eu fiquei muito apaixonada, não só pela categoria em si, mas eu acho que pelo fato de não ser uma categoria tão grande, comparado com outras que já existem aí há muito tempo, você tem uma proximidade muito maior da equipe dos pilotos. Sabe, os pilotos, eles sempre estão curtindo os comentários, eles veem as coisas que você marca, às vezes eles respondem, as equipes também interagem muito com os fãs nas redes sociais, rola muita coisa, volta e meia você vê as equipes surpreendendo também as pessoas nas redes sociais. Eu vi que esses dias tem uma equipe na Fórmula E que é pequenininha, que é a Nil, né? Que é uma equipe que tá com dificuldade de vencer corrida. E todo mundo que gosta da categoria meio que abraça a Nil, sabe? Tem tipo a Nil como seu bebê. E uma menina fez um comentário no Twitter, né? Uma menina de outro país, ela comentou: não importa o time que você torça na Fórmula E, não tem como você não amar a Nil. Ela comentou alguma coisa assim. E aí ela fez um comentário no Twitter, acho que foi um dia depois ou 2 dias depois, a Nil cotou esse tweet dela, né, lá no Twitter e falou... agradeceu pelo carinho dela e disse pra ela ficar de olho na DM que eles queriam mandar uns presentes pra ela. Ai, que sucesso! Tipo, muito legal, sabe? Do nada, assim. E não são os únicos. Eu vejo várias outras equipes fazendo isso, sabe? Eu acho isso tão legal, tão legal. E tem o outro lado que é o lado de acesso profissional, né, Sônia? Porque você foi uma que, conseguiu uma coletiva aí com os pilotos, né? Eu consegui uma entrevista com o Norman Nato e com o Eduardo Mortara da Venturi, que é a equipe da Patroa Suzy Wolf, maravilhosa, do meu coração. Inclusive, eu fiquei tão feliz, cara, porque assim, eu torço muito pela Dragon, né, que tem o Sérgio Sete Câmara lá na equipe também, que eu tô acompanhando muito o Sérgio, esse crescimento dele. Mas tem muitas equipes que eu tenho um carinho muito grande, tem alguns pilotos que eu tenho um carinho muito grande, né. O próprio Nick De Vries, que sagrou-se campeão agora da Fórmula E, ele acompanhou ele desde a base, né, porque ele era da Fórmula 2, então foi muito legal, assim, ver ele conseguir esse título. E, cara, é muito louco, porque eu tinha me inscrito e não achei que ia dar em nada. Aí eu tava trabalhando de boa, vivendo a vida, veio um e-mail do Alex Marsh, que faz parte lá da Fórmula E, falando que eu tinha conseguido uma entrevista lá com o Nato e com o Mortara. E foi muito legal, porque foi um pouco antes da segunda parte do campeonato da Fórmula E. E na primeira parte do campeonato, a Venturi não tava muito bem. E aí eu virei e falei pra eles... na verdade, eu dei um branco aqui. É que eu falei pra eles isso, a gente fez as perguntas e tudo mais. E no final eu agradeci, falei que eu tava torcendo muito por eles. Eu tava sentindo que a segunda parte do campeonato ia ser melhor pra Venturi, né? Ele viu, hein? E aí, eu falei com eles, falei com eles, era na quinta-feira. E aí até a corrida do final de semana, eu sei que o Mortara pegou pódio no final de semana e o Nato conseguiu entrar na zona de pontuação. E o Nato é novato, então pra ele foi muito, muito legal. E foi muito louco porque a Venturi realmente na segunda parte do campeonato deu uma alavancada. Não à toa que o Mortara acabou sendo vice-campeão da temporada. E o Nato ganhou a corrida. Ganhou a corrida, a última corrida. Eu fiquei, meu Deus! E foi muito legal, porque eu fiz um comentário no sábado, tem 2 corridas, né? No sábado, eu sei que pra quem não acompanha pode estar confuso, mas geralmente a Fórmula E faz sempre corridas duplas. Tem corridas individuais, tipo, só uma corrida numa rodada, mas geralmente sempre tem rodadas duplas. Então tem a corrida 1 no sábado, a corrida 2 no domingo. E agora teve a última etapa em Berlim. No sábado, o Nato ficou em 4º lugar. E ele veio no Instagram, desabafou, ele falou que tava feliz por ter conseguido pontos pra equipe. Só que ele ficou muito frustrado porque ele ficou em 3º muito tempo brigando pelo pódio e no final ele não conseguiu manter. E ele ficou em 4º e ele ficou meio chateado com isso. Eu mandei uma mensagem, falei, você tá fazendo um bom trabalho, seu pódio vai vir, não sei o que. Só que eu não imaginava que ia ser tão rápido. Porque na corrida do dia seguinte ele ganhou a corrida. E foi muito legal que eu mandei uma mensagem falando parabéns, isso aqui você merece. E chamei ele de Nonô, porque ele me contou na entrevista que o apelido dele é Nonô. Aí eu já fui lá e falei Nonô como se eu fosse íntima, né? Amiga! Aí ele foi curtir o comentário, não sei o que. Então sempre tem essa interação. Eu acho isso tão legal. E, cara, isso me traz uma coisa mais real, não é tão distante da gente, sabe? Não é aquela coisa que a gente olha
e a gente fala, nossa, tá longe, muito longe da gente. Tipo, tem uma interação um pouco maior, né? Eu acho isso muito legal. E é uma categoria que, querendo ou não, surgiu em meio às redes sociais já em alta, né? Não foi aquilo, é uma categoria antiga que tá tentando se adaptar a isso. Não, acho que eles já começaram a categoria já com um preparo de comunicação totalmente atual. Então isso aproxima muito, né, a categoria das pessoas. Aproxima demais. Tudo bem que eu acho que tem umas equipes que poderiam trabalhar um pouco melhor com isso, né, Dragon Pence? Toda vez eu mando mensagem pra Dragon Pence que fala, me contrata como social media. Mas é muito legal, eles têm essa noção, sabe, das redes sociais. E a Fórmula E tá em constante mudança. Então, é muito legal ver isso, porque... E também é legal ver como tem algumas pessoas que jogam críticas pra categoria. Legal não parte de jogar crítica, mas eu acho muito interessante, eu acompanho muito lá nas sociais. Tem um pessoal que usa os argumentos pra diminuir a Fórmula E baseado em coisas de como a categoria funcionava lá no começo. Sendo que já faz tempo que mudou, né? O pessoal fica, eu não vou ficar vendo uma corrida onde os caras têm que trocar o carro. Tipo assim... Já faz umas 4 temporadas que não acontece isso, sabe? E eu também acho muito doido como as pessoas exigem que a Fórmula ela esteja no mesmo nível que outras categorias que estão aí há 50, 70 anos, sabe? Não é assim, a categoria tem só 7 anos de existência. Ainda tem muito chão, ainda tem muita coisa pela frente, sabe? Mas o que eu acho legal é de ver... quantas montadoras abraçaram a ideia. Algumas vieram e saíram, né? Tem outras que vão chegar ainda. Mas você vê grandes marcas, a Mercedes, a Renault, que já passou também por lá. Então você vê que tá todo mundo de olho. E essa ideia do campeonato ser competitivo e trazer e começar agora... Eu percebi muito também que essa temporada que acabou agora... trouxe bastante fã novo pra categoria. Então eu sinto que tem, apesar de ter algumas montadoras saindo agora, eu acho que ainda tem muito chão pela frente. Acho que a gente vai ver muita coisa bacana na Fórmula E. Eu não vejo a hora, assim, de ver, sabe, o que o futuro reserva pro campeonato. A ideia é expandir ainda mais o campeonato, ter mais corridas no calendário, porque a gente já tá expandindo, ano que vem já vai ter mais corrida esse ano. Torcendo muito pra termos uma corrida futuramente no Brasil. Por favor. Tem no Santiago, no Chile, mas não tem aqui. Mas calma, eu acho que vai acontecer. Acho que tem chance de acontecer, né? E só pra ouvinte se inteirar, a gente tá gravando no dia 16 de agosto. Esse programa só vai ao ar dia 5 de setembro. Mas só pra vocês saberem, é na segunda-feira, após final de semana da rodada dupla em Berlim, que a Mercedes foi campeã e todo mundo teve que aguentar o Toto Wolff lá, comemorando mais um campeonato. Ninguém aguenta mais esse homem. Não, e o Toto Wolff de ganso, né? Porque parecia até que ele era aquele que era o chefe da equipe, né? Ele tava lá super, tipo, como se fosse o chefe, né? Quem viu só a corrida pela primeira vez pensou, cara, ele é chefe tanto na Fórmula E quanto na Fórmula 1. Não, só pra esclarecer, a Mercedes, a Fórmula E tem um chefe, que é o Ian James. Mas o que acontece, né? Como tá tendo especulação aí de talvez Nick DeVries pra Fórmula 1, não sabemos. E aí o Toto Wolff nas últimas corridas tem aparecido bastante ali, né? Com o time da Mercedes, né? Mas foi muito legal ver a parte mais legal de tudo isso, ver a carinha de orgulho do Toto Wolff com a Suzy Wolff. Indo pegar... Ai, gente, que casal. Meu Deus. Ele dando entrevista e falando, não, calma aí que a minha esposa vai subir no pódio. Eu subi lá pra prestigiar. E foi muito legal porque a Suzy Wolff, pra quem não sabe, é a esposa do Toto Wolff, mas ela é chefe de equipe, ela é a chefona da Venturi, ela que manda na Venturi. E como o que teve a questão do pódio, né, do Nato, como o Nato foi o primeiro lugar na corrida, o Nato, o piloto da Venturi, ela recebeu o troféu dos construtores, né? Porque o Venturi foi a construtora campeã da corrida. Só que ela foi pro pódio 2 vezes, porque ela foi pegar o troféu de construtor da corrida, né? De construtor campeão da corrida. E no começo da corrida teve um acidente na largada, né? O Mitch Evans da Jaguar, na hora da largada o carro dele não funcionou. Ficou parado lá, todo mundo saiu. Só que como sai um monte de carro ao mesmo tempo,
o Eduardo Mortara da Venturi, ele não viu, ele tinha um carro na frente dele. Então não deu tempo dele desviar do carro do Mitch Evans, ele bateu no carro do Mitch Evans. Os dois acabaram saindo da prova, os dois tinham chances de ganhar o campeonato, inclusive, nessa corrida. Só que o Mortara, ele machucou uma vértebra da coluna dele. Mas não foi nada assim grave, não vai precisar de cirurgia, nem nada disso. Peraí que temos testes gravando na vida real, tem barulhos externos. Mas ele teve, só pra eu não falar besteira, eu vou pegar aqui a informação, o impacto que ele sofreu foi de 26G. E ele teve uma microfratura na quarta vértebra dele, lá da coluna lá. Ele não precisou de cirurgia, ele vai ter que ficar de repouso pra recuperar, mas não teve nada mais além disso. Tanto que no momento que ele sai do carro, ele foi, antes de qualquer coisa, ele foi até o box da Jaguar, ver se tava tudo bem com o Mitch Evans, e de lá pra ver que ele tá meio que com a mão nas costas, assim, sabe? E como ele tava no hospital, ele não pôde receber porque ele teve o pódio da corrida e depois teve o pódio dos campeões. Então foram dar o troféu do terceiro lugar, que foi o estreante Jake Dennis, que ficou em terceiro lugar, o que é incrível para um novato. Em segundo lugar teve o Mortara, que a Suzy Wolff foi pegar o troféu por ele, porque ele não pôde estar ali. E depois teve toda a celebração do The Vries, com o Ian James também, aquela celebração da Mercedes. E o Toto Wolff lá de gaiato olhando, entendeu? Cruzando os braços, fazendo pose como se fosse ele ali. Eu tava esperando o momento do rádio em que ele ia entrar pra falar. Ia entrar. Porque... Ai, meu Deus. Muito engraçado na corrida, porque o De Vries, ele chegou, ficou em quinto, sexto lugar, depois ele caiu pro oitavo. E aí, ele já era campeão do negócio. Porque os outros que estavam perto dele acabaram saindo da corrida. Sofreram batidas, tiveram problemas. Só que este menino, faltava, sei lá, 16 minutos pra corrida acabar, e ele tava ensandecido, brigando por posição com todo mundo lá. Porque o Sam Bird tava na frente dele, e como a Jaguar e a Mercedes estavam com pontos muito próximos, eu tava assistindo a corrida, todo mundo assistindo a corrida não tava entendendo por que ele tava brigando tanto por posição, porque podia até ser perigoso o carro bater, alguma coisa acontecer, né? Sim, e perdeu o campeonato. Exatamente. Só que aí, no finalzinho da corrida teve um rádio, que aí o engenheiro dele acalmou ele, porque ele tava brigando com posição com o Sam Bird, que o Sam Bird tava uma posição em cima do Nick De Vries, em sétimo, De Vries em oitavo. E ele tava com medo que se o Sam Bird ficasse na frente dele, a pontuação da Jaguar faria com que a Jaguar fosse campeã dos construtores e não a Mercedes. Por isso que ele tava brigando ensandecido, né? E aí até a hora que o engenheiro dele falou pra ele, por que você tá, né, assim, afobado, não precisa disso? Ele falou, não, mas o Sam Bird tá na frente e a Jaguar pode passar. Ele falou, ficar tranquilo que não tem como, mesmo que ele seja na sua frente, a pontuação da Jaguar não vai passar a gente. E aí foi quando ele ficou um pouco mais tranquilo e parou de brigar tanto no final da corrida. Mas isso foi tão legal, esse momento, que você vê o cara tava ganhando, ele podia, tipo, abrir mão disso, sabe? Mas ele foi incisivo e continuou em prol da equipe, né? Não, isso, e é legal a gente tá falando aqui, pô, Mercedes campeã, e a gente vê, então, as montadoras, tipo, de super renome investindo aí na Fórmula E, né? Sim, infelizmente agora a gente vai ter uma grande montadora saindo, que a Audi vai deixar do campeonato, né? Já aproveito para esclarecer, porque temos a Andretti também na Fórmula E, né? A BMW Andretti. E alguns acharam que a Andretti vai sair do campeonato. A Andretti não vai sair. A BMW que tem a parceria com a Andretti, que está saindo da Fórmula E, mas a Andretti continua. Eles vão continuar fazendo o trem de força da Andretti, né? Porque as equipes, cada uma tem o seu trem. É que nem na Fórmula 1, que, por exemplo, a Red Bull usa motor Honda, a McLaren usa o motor da Mercedes. No caso da Fórmula E também funciona da mesma forma. As equipes podem montar o seu próprio trem de força, né, o seu powertrain, ou eles podem pegar de outra equipe, de outra montadora. É o caso da Venturi. A Venturi usa um powertrain da Mercedes, né? Então, funciona dessa forma. Mas a BMW na próxima temporada ainda vai fornecer o material para o powertrain da Andretti. Mas, por enquanto, temos a Audi, que está deixando a Fórmula E. Também está tendo muito rumor de que a Mercedes pode deixar também a Fórmula E, mas também tem novas montadoras vindo aí. Especula-se muito, mas muito mesmo, que teremos McLaren logo mais na Fórmula E. Quero demais. Eu acho que vai acontecer, assim, o Zac Brown, a gente sabe que ele investe em muita coisa, né?
não só na Fórmula 1. Pois é. Nossa, tá dando tiro pra tudo que é lado. E ele anunciou, né, que a McLaren vai entrar na Extreme E. Que pra quem não sabe que a Extreme E é corrida de rally. Mesma coisa que a Fórmula E, só que é rally. Exato. E tem um piloto homem e mulher, que também acho isso muito legal. Temos sempre duplas mistas. E ele já deixou claro o interesse dele na Fórmula E. O que impede? A Fórmula E, assim como... Eu tô fazendo esse paralelo com a Fórmula 1 pra entender, embora eu não goste muito de fazer comparação de uma categoria com a outra, porque eu acho que cada uma funciona da sua própria forma. Mas, como a gente sabe que a Fórmula 1 vai ter uma mudança de regulamento ano que vem, e mudança dos carros e tudo mais, isso também vai acontecer com a Fórmula E, só que em 2023. Em 2023 a Fórmula E vai entrar na Gen 3, na Gen 3, que seria a geração 3 dos carros. Então na próxima temporada ainda vai ser os carros vão ser mais ou menos como estão atualmente, mas a partir de 2023 vai ter uma mudança na estruturação aí dos carros, no campeonato e tudo mais. A ideia também é que a bateria seja ainda mais potente. Hoje a bateria da Fórmula E, ela aguenta 45 minutos mais uma volta, né? Teoricamente quase uma hora, a gente coloca assim, porque tem os imprevistos de bandeira amarela e tudo mais. Então, obviamente, as baterias, elas duram uma hora na corrida, né? E a ideia é fazer com que o carro seja mais veloz e com que a bateria seja mais forte. Entretanto, a McLaren não poderia, se fosse, por exemplo, a Zac anunciar que a McLaren entra ano que vem. Isso não poderia acontecer no momento, porque quem fornece as baterias para a Fórmula E é a McLaren. E você não pode ter uma equipe competindo, a mesma equipe que fornece a bateria que a equipe está competindo na Fórmula E. Tem que ser diferente. Então tem rumores aí de que em breve quem vai assumir essa parte das baterias seja a Williams. E aí pode ser que a McLaren entre a partir daí, dessa brecha, sabe? Mas eu estou muito ansiosa. Informações de primeira qualidade aqui, ela tá infiltrada lá dentro pra saber e trazer pra gente. E olha, pra quem fala, a Fórmula E não é tão rápida assim. Eu não sei, mas eu acho 280 km por hora muito rápido. As pessoas... olha, é difícil. E daí a gente vai puxar pro tema, que é a questão da Fórmula E não ser tão aceita ainda entre os fãs de automobilismo de modo geral, né, das outras categorias. Eu vejo que tem uma batalha interna entre essas pessoas de aceitarem a existência da Fórmula E. Daí eu não sei até, eu acho que um dos maiores fundamentos que eu tenho de vida, assim, olhando os comentários que eu vejo em redes sociais, é que parece que as pessoas não conseguem aceitar que pode ter uma categoria elétrica e isso não vai afetar as outras categorias. Não vai todo mundo ter que virar elétrico porque a Fórmula 1 existe. E eu vejo que existe uma versão muito grande da categoria exatamente por isso. Parece que o motor elétrico é um vírus que vai passar para as outras, então a gente não pode gostar da Fórmula E. Não, pra começar, que segundo, né, toda a patente da Fórmula e tudo mais, até 2030 ou até 2033, agora eu realmente não lembro, mas eu sei que até 2030, não vai ter outra categoria desse estilo que pode ser elétrica. Tipo, temos a Extreme E, que é rally, mas essa coisa de correr em pista de rua e tudo mais, e de elétrico, é a Fórmula E. Então não vai a Fórmula 1 amanhã virar 100% elétrica. Porque já tem a Fórmula E, não tem isso. E eu vejo muito pessoal falando, por causa do barulho do carro. Tipo, eu entendo que é apaixonado por carro, ele gosta daquele ronco do motor. Só que nem a Fórmula 1 hoje em dia tem o mesmo ronco de motor que tinha antes, né? Por conta da questão de ser híbrido. E eu também acho que, cara, tudo bem, causa uma estranheza, eu entendo, assim, é um pouco estranho. Eu particularmente adoro o barulhinho dos carros da Fórmula E. Eu me sinto numa corrida espacial. Principalmente quando eles inventaram tiveram a primeira corrida noturna, eu tô torcendo pra ter mais corrida noturna. Porque combina tanto com a categoria. Entrou em um filme de Star Wars. Gente, é o Star Wars total. Eu acho incrível. E, cara, eu acho que tudo bem. Tem essa estranheza com o barulho. Mas você não é fã de automobilismo? Fã de automobilismo é fã de velocidade, é fã de corrida, de competição, sabe? E a Fórmula E entrega tudo isso. Ela entrega uma competitividade, seja artificial, como alguns falam ou não, que eu discordo, mas eu entendo. Eu acho que pode ser, muitos falam que é artificial por conta dessa coisa da forma em como funciona a classificação, de entrar 6 em 6 e tudo mais, mas é o que eu falei, a categoria tem só 7 anos, né? Pode ser que 5 anos seja de outra forma. Então, tipo assim, o pessoal também tem que entender isso. Não adianta você querer medir uma coisa com outra, sabe? Categorias que tem 50, 70 anos de existência, 30 anos de existência, uma categoria que é um neném ainda, sabe?
E Não, exato. E ainda a gente tá falando que não vamos comparar, mas a gente acaba comparando, né? Mas a questão da Fórmula 1, tem 70 anos essa categoria e a gente tá vendo esse ano eles tentando algo totalmente diferente na classificação, que é a Sprint Qualify. Então, quer dizer, cara, até uma categoria que tem 70 anos tá experimentando coisas novas. Então, eles acabam se adaptando, né? Vão tentando encontrar alguma coisa. Então, eu acho que essa a questão, é você tentar assistir aquela categoria e entender que talvez não esteja funcionando agora pra você, mas pra eles está e que talvez mude no futuro. E tentar entender que cada uma funciona de uma forma, né? Cada uma tem um modus operandi, vamos dizer assim. Porque também chega a ser um pouco ignorante, eu acho, a parte das pessoas, porque a própria Fórmula 1 passou por tantas mudanças. Mudanças, a gente tinha antes, hoje a gente tem uma marca só de pneu, antes a gente tinha mais de uma marca de pneu durante as corridas, sabe? Funcionava de uma outra forma também as dinâmicas das corridas, os carros eram diferentes, olha quantas mudanças que a gente teve. Então, eu acho que chega a ser muito ignorante da parte das pessoas também, vir cheio de opinião, sem nem dar uma chance pra olhar o campeonato, sabe? Pra tentar entender de verdade, de mente aberta como o campeonato funciona. E, assim, o pessoal fala, beleza, é o que eu já falei, né? Já sei do barulho, mas, tipo assim, galera gosta de automobilismo, de competição. A Fórmula E entrega competitividade, a Fórmula E entrega emoção. Eu juro que esse ano não dá pra contar, assim, os diversos momentos em que eu surtei aqui assistindo a corrida, com garra na cadeira, de ter um treco, de ter... Gente, teve uma corrida em Mônaco que tem um piloto português, que é da ST Tita, que é uma das principais equipes. Teve eu não lembro quem estava na liderança dessa prova, não lembro se era o Jake Dennis, se era o Evans, eu realmente não lembro quem estava na liderança. Sei que o cara liderou a corrida inteira. Chegou na última volta, praticamente em cima da linha ali de chegada, o da Costa passou do cara. E eu tinha apostado no da Costa no Predictor, que é tipo fantasy, o nosso fantasy. E eu tinha apostado que ele ia ganhar. E ele ganhou. Eu quase quebrei a minha mesa. Eu estava num surto. Meu Deus. É tantas coisas que acontecem numa... Tipo... E outra coisa também que eu vou agora pistolar também. Nessa parte que a galera fala de... Porque com essa coisa da classificação, faz os que estavam lá atrás ficar na frente. Tá. Só que geralmente os carros que ficam na frente, esses carros que são no fundo do grid, que às vezes não é sempre. Algumas vezes, por exemplo, você vê, por exemplo, a Dragon Penske e a Nil são equipes menores. E eles não têm tanto dinheiro quanto as outras. E o carro deles não é tão forte quanto os outros carros. Então a gente vê às vezes o Sete Câmara entrando numa Super Pole. Ou seja, entrando entre os seus melhores tempos. Você vê ele largando de quarto lugar, de quinto lugar. Só que chega na hora da corrida... Os outros carros que são mais fortes, eles vão subindo no grid. Sim. Então eles vão escalando, e acontece um monte de coisa. Às vezes dá problema no carro, o cara perde. Tanto que a Dragon sofre pra pontuar. Esse ano conseguiu uns pontinhos aí, mas sofre. Isso também é muito legal. Eu adoro. Eu falo, tem o René Rast e o Robin Fries. São dois pilotos, assim, que pra mim eles são os reis de escalada do grid. Porque é impressionante. Teve uma corrida que acho que o René Rast tava em 18º. Eu juro pra você, eu pisquei, acho que eu fiquei 5 segundos sem prestar atenção no que tava acontecendo. Quando eu vi, ele tava em 8º. Falei, meu filho, como assim você chegou aqui em 2 minutos? Sabe? Então, ou seja, tem tudo que um fã de automobilismo quer, né? Competitividade. Sim, competitividade. Tem muita disputa, tem ultrapassagens incríveis. Também muito legal essa coisa. Você tem acesso aos rádios dos pilotos. Você pode ouvir o rádio de todos os pilotos que você quiser no aplicativo. Você bota lá e você vai trocando os pilotos e você vai ouvindo. Você pode ouvir a corrida inteira um piloto só, se você quiser. E é muito legal. E é muito doido também. Essa dinâmica é muito 10, né? É muito legal. É muito. E uma coisa que eu acho muito legal também, tem toda a competitividade, tem toda a briga. A gente tem, o pessoal fala que falta pilotos brasileiros, nós temos 2 pilotos brasileiros. Exato. Tem nossos representantes lá. Sim, tem campeão, inclusive o Lucas de Graça foi campeão já da Fórmula E. E é muito legal também como funciona a dinâmica das equipes. Porque como ser um campeonato menor e tudo mais, cada uma tem seus boxes no paddock normal, mas não tem essa coisa de ter um motorhome separado como é, por exemplo, a Fórmula 1. Então você vê todo mundo junto o tempo todo, sabe? Tem os boxes, são separados, cada equipe com o seu espaço,
Mas as áreas de convivência, na hora de almoçar, na hora de jantar, na hora de descansar, é todo mundo ali meio que junto no mesmo lugar, sabe? Eu acho isso muito legal. Os jornalistas também que cobrem, que estão ali acompanhando a Fórmula E, falam muito disso, desse ambiente, de como parece que é todo mundo muito junto, sabe? Os pilotos também são muito juntos, é muito legal. Uma coisa que eu acho muito legal, eu acho isso muito legal. Eu sou boba, eu sou muito... Todas as coisinhas de demonstração de carinho, eu fico, ai que fofo, ai que bonitinho. Eu sei que é bobo, mas eu gosto. Não é não, é algo diferente, né? E daí essa é a ideia que a gente quer discutir aqui. Pô, é diferente? Por que não dá uma chance, né? Por que fica tão, ai meu Deus, é tão diferente? Eu vejo isso muita parceria tem... Óbvio que a gente sabe, como qualquer trabalho, nem todo mundo se gosta. É normal. Mas eu acho muito legal como os pilotos, você entrar no Instagram de cada piloto, por exemplo, se o Mitch Evans ganha a corrida, metade do grid vai lá dar parabéns pra ele nos comentários. Falar, não, você vai dar muito bem na corrida e não sei o quê. Se o cara fica em terceiro lugar, outro fala, meu, parabéns pelo terceiro lugar. Outro fala, você também, e não sei o quê. Tipo, tá sempre, todo mundo sempre meio que levantando um outro, até quando um vira e fala, putz, fiquei fora do pódio, não deu certo hoje, não foi um dia legal. Aí vem um cara que é da equipe rival do cara e fala, não, cara, levanta a cabeça, vamos lá, a próxima corrida vai ser melhor. Então, tipo assim, é muito surreal ver isso no automobilismo, assim, sei lá. Óbvio que hoje em dia, com a mudança das redes sociais, acho que tem mais essa interação, que antigamente era muito, tipo, né, parece que um tinha que ser contra o outro e acabou. Hoje você já vê mais uma amizade entre os pilotos, na Fórmula 1, na Indy, na NASCAR, sempre teve essas parcerias, mas acho que hoje é um pouco mais escancarado. Mas acho que na Fórmula E isso é ainda muito mais escancarado, sabe? É tipo como se fosse a união dos pilotos até em prol da categoria, né? No sentido, Sim. A gente tem que se reunir para dar um suporte para a categoria, para dar visibilidade para a categoria. Sim, e uma coisa que quem é fã da Fórmula E tá lutando muito também, além dessa tipo de querer divulgar o esporte, a categoria e que mais pessoas possam acompanhar, é também tirar essa visão que algumas pessoas têm de tratar a Fórmula E como uma categoria de base. Porque não é uma categoria de base, é uma categoria principal, né? Inclusive tem pilotos ali dentro que estão lutando pra isso, né? O próprio Antônio Félix da Costa, o Jean-Éric Vergne, que já correu na Fórmula 1. Porque muita gente fala, a Fórmula E é a categoria onde quem não deu certo na Fórmula 1 vai correr. Sim, então, se for isso... Então, gente, se for isso, todas as categorias é assim. Porque a gente tem piloto que já passou na Fórmula 1 na Indy, na DTM, na NASCAR. A gente tem piloto que passou pela Fórmula 1 em tudo quanto é categoria. Por que a Fórmula E é inferior por causa disso? Pra mim não é, inclusive, acho ótimo que a gente tem pilotos de um nível que já foi para uma Fórmula 1. Até porque não tem espaço para todo mundo numa Fórmula 1, gente. Não tem. Exato. É até um meio dessas pessoas continuarem fazendo o que gostam, que é competindo em automobilismo. E vendo pelo lado, por exemplo, de Grazi, ele é alguém que, o discurso dele é muito pró-meio ambiente, né? Daí a Fórmula E surgiu aí, é a oportunidade dele de simplesmente continuar esse discurso dele e continuar fazendo o que ele gosta, que é automobilismo. Sim, eu acho que a Fórmula E aos poucos tá ganhando, apesar de ter muito preconceito com ela, aos poucos tá ganhando respeito. E eu acho que isso vai mudar também bastante quando as corridas passarem a ser um pouco mais longas. Quando as baterias aguentarem um pouco mais, que é a ideia da geração de 2023, que não só as baterias vão durar, a ideia é durar um pouco mais as baterias, mas os carros vão ser mais velozes. A ideia é que os carros sejam mais rápidos do que já é, né? Então, eu acho que com isso vai trazer um pouco mais de respeito pra dentro da categoria, sabe? Mas eu tô vendo uma mudança aos poucos, gradual, sim, sempre vai ter gente pra criticar, como sempre terá, mas é quebrar um pouco essa barreira, né? E entender que é o que você falou, não é porque existe uma categoria que não pode existir outra. Inclusive, quanto mais categorias sendo bem sucedidas, melhor pro esporte do automobilismo no geral, sabe? Porque quanta gente talentosa que a gente sabe que não vai ter um espaço na Fórmula 1, que às vezes não vai conseguir ir pra uma Indy, sabe? E tudo bem se o cara não for pra Indy, sabe? Não é porque o cara tá correndo numa outra categoria que ele é inferior do que o cara que tá correndo ali numa categoria que é mais prestigiada. Porque no fim das contas, tá todo mundo ali é piloto, todo mundo ali tá competindo por um título. Eles são pagos pra isso, é o trabalho deles. E é uma competição como qualquer outra, né? Não é porque existe o futsal que não existe o futebol de campo, que não existe o futebol americano, só porque existe o handball não vai existir o vôlei,
sabe? Acho que dá pra coexistir tudo. E a mesma coisa no automobilismo. Dá pra coexistir todas essas categorias e elas serem competitivas e elas serem valorizadas, né? Isso é uma coisa que eu espero muito, que as pessoas parem de tratar a Fórmula E como se fosse uma categoria de base ou uma categoria que, não deu certo na Fórmula 1, foi pra Fórmula E. Porque se for assim, todas as outras categorias também é desse jeito. E não é assim. E tem que pensar assim, que, cara, se você tá competindo no Mundial, você imagina que aquelas pessoas que estão competindo no Mundial são as melhores pessoas, os melhores atletas para aquilo que estão fazendo, né? Então as pessoas que estão ali na Fórmula E são os melhores pilotos que tem para essa categoria. Então, cara, é briga de gigante, não deixa de ser. E, esses pilotos da Fórmula E, eles não param. Porque a gente vê muito assim, na Fórmula 1, como tem toda essa coisa do calendário ser grande, os pilotos se dedicam exclusivamente à Fórmula 1. Geralmente, esses pilotos de Fórmula E, de outras categorias, eles correm mais de uma categoria. Um monte de piloto da Fórmula E corre Le Mans, alguns participam da Indy às vezes. Então, tá na WEC, você vê esses pilotos em várias competições diferentes. Então, cara, a bagagem que eles têm... o talento que eles têm pra estar ali não é qualquer um. E outra, pode discordar de mim quem quiser, mas eu acho o grid da Fórmula E sensacional. A gente tem um grid com pilotos muito bons. Pilotos muito, muito bons mesmo, sabe? E vai ser legal ver também quando os carros ficarem ainda mais rápidos. Eu acho que eu vou ficar mais agoniada do que eu já fico, porque o menino ficou agoniada vendo algumas corridas da Fórmula E. Porque o circuito é estreito, porque eles correm em pista de rua e é muito estreito. Eles passam com aquele carro. E é parede ali, é murinho. Não é tipo, tem 600 pneus para amortecer. Não, é uma plaquinha ali do lado. Os caras passam com o carro colado naquele negócio. Me dá uma agonia. Oh, meu Deus. E você acha que, por exemplo, acrescentar aí umas corridas no calendário, mudar um pouquinho o cenário e tal, expandir mais do que a Europa, tipo, ter mais do que Chile, por exemplo, igual a gente tava comentando, vir pro Brasil. Você acredita que possa abrir mais portas, até mesmo para o público brasileiro mesmo, vamos dizer, ter uma corrida aqui no Brasil? Você acha que isso pode ajudar a categoria também? Eu acho que pode ajudar muito a categoria. Eles estão expandindo, né? A ideia é expandir, sim, a Fórmula E para mais lugares. Ele teve toda a situação do ano passado, com a pandemia, que acabou atrapalhando. Eles tiveram até que fazer uma bolha em Berlim, tiveram diversas corridas na mesma pista em Berlim. Berlim é a nossa Abu Dhabi, só que emocionante. Só que boa, né? Decente. Então, a ideia é expandir. Esse ano já teve um pouco mais de corridas do que na temporada 6. A temporada 7 teve, acho que, se eu não me engano, 2 ou 3 corridas a mais. Eu realmente estou dizendo isso de cabeça. Mas... pelo que vai ter também, a ideia é ter uma corrida na África. Acho que a partir do ano que vem vai ter corrida na África. O Brasil já faz tempo que estão tentando colocar, né? O Lucas de Graça também está tentando. E estão tentando ver onde vai colocar, entendeu? Que cidade colocar e como funcionar. Coloca aqui em Curitiba! No inverno de Curitiba. Vem pra cá! Mas a ideia é... no que vem vai ter corrida na Coreia do Sul, pela primeira vez também. Que legal. Se eu não me engano, vai ter África. Na África, eu tô falando África, que horrível, né? A gente vai saber exatamente o lugar da África. Se eu não me engano, a África do Sul, que vai ter a corrida. Eu tô tentando abrir aqui até pra não dizer errado, mas não está abrindo. Não, mas tudo bem. A gente imagina que é em algum dos 53 países do continente africano. Algum deles, possivelmente, vai receber a Fórmula E. Isso. A ideia é essa, ainda não tá confirmado. Vai ter na Cape Town, vai ter corrida. Vai ter corrida na China, teremos corrida na Coreia do Sul, rodada dupla na Coreia do Sul, ainda em 2 corridas lá. E alguns lugares que a gente já conhece, que tem Mônaco, que Mônaco antes estava indo a cada 2 anos, agora parece que vai entrar todo ano. Corrida de Mônaco ainda está me deixando doida, entendeu? E eu vou viajar mais ou menos nessa época pra lá. Eu iria voltar pro Brasil 3 dias antes da corrida de Mônaco. Eu já estou pensando de eu voltar lá. Você não vai voltar 3 dias antes. Eu tô tentando ver se eu consigo estender, sabe? Porque o orçamento tá apertado. Mas ainda tem datas pra serem anunciadas. Já tem a data no calendário, mas a gente não sabe onde vai ser a corrida. Eles ainda vão confirmar. Ainda mais que tem toda essa situação do mundo, né? Tem que ver como é que vai ficar tudo. A gente tá preso nisso, né? Do onde a categoria pode entrar ou não. Ai, eu já tô feliz que parece que a última corrida ano que vem não vai ser em Berlim. Glória!
Não vai ser Abu Dhabi. Não vai ser em Berlim, não vai ser esperando... Abu Dhabi da Fórmula E. Esperando o momento que alguém vai falar da Fórmula 1, não vai acabar em Abu Dhabi. Nossa, eu acho que a gente solta fogos. Ai, volta a ser no Brasil. Mas a gente quer aqui, eu também quero, e eu tô falando isso, nossa, tô falando isso bem hipócrita, porque eu assisti pouca coisa da Fórmula E, mas os horários batem muito com o meu trabalho, batem muito direto, eu trabalho no sábado, então é difícil. Mas a gente quer aqui convidar você que tá escutando o programa a assistir a Fórmula E, criar aí sua própria opinião, procurar mais sobre. Eu acho que a Sônia foi super direta aqui, falou tudo que era importante falar previamente para quem ainda não conhece a categoria, mas vai lá e assista, e se você não gostar, tudo bem, porque você não é obrigado a gostar, mas dê essa oportunidade e quebre essa barreira, né, que a gente tá tentando aqui falar. E olha, a Fórmula E ela é muito acessível, ainda espero que seja mais, porque assim, eu fico inconformada, eu tô rezando muito pra esse pacote da F1 TV que nós temos. Ai, meu Já Deus. tem Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, ter a Fórmula E. Porque a Fórmula E, no canal deles no YouTube, eles postam sempre os melhores momentos das corridas, só que tem corridas completas das temporadas anteriores. Nessa temporada ainda não tem, porque foi esse ano, provavelmente no ano que vem vai estar disponível no canal. Mas lá você consegue ver diversas corridas inteiras com a transmissão em inglês, né? Só que uma coisa que eu acho muito legal, todos os treinos livres, eles colocam ao vivo no canal deles no YouTube, todos. E tem 3 treinos livres, né? 1, 2 e 3, então todos passam lá. Só a classificação e a corrida, como tem direito de transmissão de TV, aí acaba passando aqui no Brasil, tanto no Sport TV quanto na TV Cultura, que vão continuar transmitindo a categoria no próximo ano, é bom informar. Ou seja, tem TV aberta, gente. Tem TV aberta, a TV Cultura passa, tem no site da TV Cultura também. Dá pra assistir ao vivo no site da TV Cultura. E assim, é muito legal porque é muito acessível essa parte das corridas, de você poder acompanhar o canal. É muito legal que eles também interagem quando você tá vendo lá os treinos livres, se você comentar, o canal da Fórmula E responde, te destaca. Então sempre ali, eles estão bem, assim, sempre interagindo, sabe, com os fãs. E, meu, tem muito conteúdo legal. Eu torço muito pra que em breve a gente tenha conteúdo da Fórmula E também dentro da Fórmula 1 TV. Espero também que em breve a gente tenha mais coisas dedicadas à categoria, como documentários, coisas com os pilotos, conteúdo com os pilotos. E tem muitos momentos assim únicos das equipes. Tem uma equipe, a Mahindra, gente. Olha, a Mahindra ela não é a principal equipe do grid, mas a Mahindra, quando ganha, é uma festa. Então que eles não ganhavam. Aí o CEO da Mahindra saiu correndo que do Prix de Londres, que o Alex Lynn ganhou a corrida. Meu, o CEO da Mahindra, ele saiu do box ensandecido, ele saiu correndo, ele pulou no colo do chefe da Fórmula E. Os dois caíram no chão, na frente do... Meu, foi... Ai, é muito bom, tem muitas cenas icônicas, é muito legal, assim, acompanhar essa coisa da categoria, a animação, a participação. Tem também bastante mulheres, você vê bastante mulheres dentro das equipes trabalhando. A gente tem uma chefe de equipe mulher que é sensacional. E é muito legal a diversidade, tudo que tem, sabe? Então, cara, dá essa oportunidade. Segue as equipes, segue alguns pilotos. Eu comecei assim, eu fui seguindo algumas equipes, eu seguia os brasileiros, aí eu comecei a seguir uns pilotos, comecei a seguir as equipes. Quando eu vi, eu já estava imersa neste mundo de meu Deus, entendeu? Muito bom, tá? E só para ainda trazer as pessoas mais para perto, só para falar a pontuação dos 5 principais pilotos que terminaram agora o campeonato, a gente teve o De Vries em primeiro com 99 pontos, o Mortara em segundo com 92, o Jake Dennis com 91, o Mitch Evans que foi em quarto lugar com 90 pontos e o Robin Sainz que foi em quinto com 89. Apertadíssimo. Apertadíssimo. Imprevisível. Eu fiquei muito louca porque eu aposto lá no Predictor. Todo mundo nas últimas 4 rodadas que eu apostei que ia ganhar a corrida ficou em segundo lugar. Fiquei indignada. Quase que eu... Por causa disso que eu desci, porque eu estava em primeiro lugar no ranking nacional, em terceiro no mundial, achando que eu ia ganhar a viagem de graça. Porque pra quem não sabe, pessoal, vai lá no Predictor da Fórmula E, quem fica em primeiro ganha a viagem com tudo pago para acompanhar o Reprix, visita os boxes, conhece todas as equipes, ainda ganha um monte de coisa. Só avisando. Assim, gente, sensacional. Ai, que delícia.
Gente, eu acho que depois de tudo isso não tem como não dar uma chance pra categoria, né? Eles dão até viagem com todo pago pra vocês acertarem o negócio. Meu Deus do céu. Que sucesso. É muito legal, assim, vale a pena conferir. Quem quiser também saber mais sobre a Fórmula E, eu super vou fazer o jabazinho dela aqui também, que a gente conhece a Cintia, lá do Boletim do Paddock, que ela faz os textos, ela explica tudo, ela tem um infográfico sensacional que foi postado sobre a temporada desse ano, mas explica bem como funciona o campeonato em si, né? É interessante falar também, quase que eu esqueci, isso é muito importante de mencionar, o fã tem um papel também importante nas corridas. A Fórmula E tem o Fan Boost, que os fãs votam na internet pelo seu piloto favorito, e os 5 pilotos mais votados, eles ganham uma potência extra, né? Vale dizer que na Fórmula E, assim como vamos dizer, tem um DRS, né? Fórmula 1, na Fórmula E, eles têm zona de ataque, que é onde eles ativam uma potência extra para deixar o carro mais rápido. Então, geralmente, sempre tem um ponto específico da pista em cada circuito, onde, quando o carro passa naquele pedaço da pista, ele pode ativar o modo ataque. Ele é obrigatório, e todos os pilotos têm que usar esses 2 modos ataques durante a corrida. Só que o Fan Boost dá um terceiro modo ataque, uma terceira potência. Então, os 5 principais pilotos, os 5 pilotos que foram mais votados, eles ganham esse Fan Boost. Isso já ajudou o piloto a conseguir entrar no pódio, já ajudou a conseguir ultrapassar. Então, é muito legal também que você tenha essa coisa de você ser parte da corrida, de alguma forma. E é interessante demais essa parte da zona de ataque também, eu acho muito legal. Que também muda toda a dinâmica de estratégia das equipes também, né? Alguns se dão mal, porque às vezes acontece de ter bandeira amarela, e se você já ativou o ataque durante a bandeira amarela, você perde, né? Porque você não pode ultrapassar ninguém durante a bandeira amarela. Ai, meu Deus. Então o cara acaba ativando o modo ataque, acontece um acidente, e aí ele acaba jogando o modo ataque fora. Então tem muita dinâmica, assim, louca. É uma loucura, mas, cara, é apaixonante. Eu sei que é o que você falou. Nem todo mundo vai gostar, normal, tem categorias de automobilismo que eu também não sou fã, mas isso não é motivo pra diminuir uma categoria, sabe? A Fórmula E é automobilismo, tanto quanto uma Indy, tanto quanto uma NASCAR. Tem muita gente trabalhando ali dentro dia e noite pra fazer o campeonato acontecer, pra fazer os carros funcionarem. Esses pilotos não estão ali à toa, esses pilotos têm um currículo extenso, os caras competem em competições muito puxadas, não só na Fórmula E, mas em várias outras. Então, tipo assim, não é brincadeira, sabe? É uma coisa que é séria. E a ideia realmente é tornar a categoria cada vez mais profissionalizante não, né? Mais profissional, vamos dizer assim. Tanto que se discute, de fato, a possibilidade de termos categorias de base da Fórmula E. Nossa, que legal. Que é uma coisa que eu acho ótima pra acabar com esse negócio de não deu pra ficar na Fórmula 2, manda pra Fórmula E, sabe? Não. Então, eu acho que vai ser... Eu acho que tem muita coisa bacana pra acontecer no futuro. Eu tô muito ansiosa pra ver o que vem aí pra Fórmula E. Vamos ter mudanças em 2023. Então, assim, ano que vem tem temporada. Começa em janeiro a temporada da Fórmula E. Então, cara, quem puder acompanhar, acompanha desde o começo. Vale a pena. Vai de mente aberta. E, sabe, disposto a realmente acompanhar a categoria, que é apaixonante, é só isso que eu tenho pra dizer. Sou clubista, tô sendo clubista, talvez, mas, eu sou muito rendida pra Fórmula E, sabe, muito. Mas é assim, é essa paixão toda que faz com que os outros tenham interesse, porque se tem uma pessoa que é tão apaixonada assim, vai gerar interesse nas outras pessoas, né? E a Sônia, ainda bem que é assim, por isso mesmo que eu convidei ela. Tô aqui, eu acho que se tiver um crescimento aí de público na Fórmula E, a Fórmula E tem que nos pagar. Eu acho assim. Eu acho. Porque o trabalho aqui sendo feito e exaltado, a categoria tá grande. E a gente não tá recebendo nada. Exatamente. Não, e a ideia, assim, eu juro pra você, eu tô tão apaixonada pela categoria que eu tô com um foco muito grande nela, assim, sabe? Estou tentando aprimorar meu nível de inglês, que eu falo, mas ainda não tenho uma confiança. Apesar de eu ter falado com os pilotos esse ano, já entrevistou os caras lá. Mas a ideia é essa, sabe? Eu tô com um foco, assim, muito grande. Porque como é uma categoria em ascensão, sabe? Eu acho que ainda tem muito espaço dentro dela. Então eu realmente botei, assim, no meu coração, que é um foco, assim, quem sabe, cobrir a categoria, quem sabe até sonhar alto, quem sabe conseguir até trabalhar na comunicação de alguma equipe no futuro,
Sonhar é de graça. Exato, e é importante, é importante. Muito obrigada por participar. Eu tô muito feliz de ter chamado você. Eu acho que o pessoal vai se encantar muito com esse podcast. Eu deixei você falando bastante porque você entende mais do que eu do assunto. Então eu falei, deixa a Sônia falar e a gente aprender com ela. Então muito, muito obrigado por ter participado. Espero que você tenha também gostado de vir aqui conversar comigo. E fique à vontade agora, se você quiser falar mais alguma coisa, apresentar seus projetos, falar onde a gente pode encontrar você nas redes sociais. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo espaço. Pra mim, como eu falei, é uma honra muito grande estar aqui no Punta Talks. O trabalho que vocês fazem é sensacional. É minha companhia enquanto eu trabalho, eu sempre tô ouvindo vocês. E eu conheci muita gente incrível também por meio do Punta Talks. Eu sou meio emocionada mesmo, gente, eu falo muito. Então, desculpa, mas essa sou eu, sou muito empolgada com as coisas. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, o meu nome nas redes sociais é Sônia Curi, _, meu Curi é com Y. Eu tenho um podcast que eu comecei faz pouco tempo, que chama Entre Fórmulas. Vocês me acham em todos os agregadores aí, Spotify, Deezer e todos os outros. Volta e meia eu apareço em algumas lives do Boletim do Paddock e eu também escrevo alguns textos pro Boletim do Paddock. Então, nesses meios vocês me encontram, então vem falar comigo quem quiser. No Twitter tô aberta para conversar sobre a categoria, para explicar sobre a categoria. E é isso, muito, muito, muito obrigada por essa oportunidade, por esse espaço de estar aqui falando com todo mundo, com todo o público do Punta Talks. Obrigada, Sônia. E para quem tá escutando, não fique desesperado tentando anotar tudo as redes sociais da Sônia, que a gente vai deixar tudo na descrição do programa, tá? Fiquem tranquilos. Além das redes sociais da Sônia, também tem as minhas. Eu sou Garadefilm em todas as redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, também pelo garadefilm.com.br. Você também pode encontrar o Punta Talks lá no Twitter e em todas as plataformas que a gente disponibiliza aqui o podcast. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês deem uma chance para essa categoria, porque ela merece demais. Um beijão e até a próxima. Você escutou Punta Talks.